Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria então que dou início a esse vídeo, onde eu vou estar iniciando alguns conceitos básicos de matemática. É muito importante a gente ter uma base muito boa da matemática para a gente conseguir evoluir nos outros assuntos um pouco mais complexos. É interessante a gente observar que, por exemplo, vou começar pela operação da adição. É, muitos acham a operação da adição muito simples e por isso negligenciam o conhecimento dessa propriedade e mais lá na frente, quando vão aprender, ter contato com conteúdo um pouco mais complexo, elas vão estar errando em coisas muito básicas dessa propriedade da adição. Então, por isso que é importante, mesmo que aparentemente pareça bem simples, é importante a gente praticar, fazer bastante exercício para a gente conseguir ver aqueles pontos que a gente precisa trabalhar, né? Aqueles pontos que a gente mais erra. Então, dois pontos que eu gostaria de destacar para você. Primeiro, o esforço, matemática requer esforço, você vai ter que ter o esforço de, mesmo não querendo, mesmo que aparentemente não seja tão atrativo no começo, você tem aquele esforço de querer estudar. Não, eu tenho o propósito de estudar. E o segundo é não ter medo de errar. Errar é uma coisa muito normal na matemática. Na verdade, ele vai ser nosso amigo, né? Vai ser aquela pessoa que errar vai ser a bússola que vai nos orientar, né, em qual ponto, quais os assuntos que a gente precisa trabalhar mais. Por exemplo, quando você mais errar, você identifica então que aquele assunto você precisa trabalhar, praticar mais. Quando você menos errar, cada vez que você errar menos, então é um sinal que você já pode mudar para um outro assunto um pouco mais complexo. Então, pessoal, errar é muito bom, não tenha medo de errar. Errou uma vez, tenha paciência e faça novamente, até quando você pratica, até quando você começar a errar menos. Então, tenha essa paciência de saber errar. Vamos iniciar então o conceito sobre a adição. É importante a gente, antes de saber as técnicas, as regras, entender o conceito, intuitivo, né? A adição ela é bem intuitiva, ela é adicionar, é acrescentar, e o princípio dessa operação está muito presente na natureza. A natureza utiliza muito ela, o comportamento da natureza tem muito presente esse princípio da adição. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de plantar alguma semente de feijão ou de uma determinada planta e observar o desenvolvimento dela. Inicialmente, quando ela vai nascendo, ela nasce com uma folha, duas folhas, e no decorrer das semanas ela vai acrescentando mais algumas folhas no caule dela, né? Até chegar no ponto dela ter milhares de folhas, como a gente observa nessa árvore aqui, nessa frondosa, né, árvore. Ela é conhecida como árvore da chuva, então a gente observa muitas folhas, né? Outro exemplo também é a questão, por exemplo, da fecundação do óvulo, né, o comportamento das células. Ele vai acrescentando, aí usa até um outro princípio, né, de se multiplicando, que dentro dele tem o princípio da soma, né? Então vai se somando mais ainda, se multiplicando para formar estruturas biológicas bem mais complexas. E vendo isso, né, o comportamento da natureza, o ser humano não fez diferente. Ele começou a imitar então o comportamento da natureza para algumas tarefas do dia a dia dele. Por exemplo, contar o rebanho que ele tinha, ou contar a quantidade de filhos que tem, contar quantos frutos colheu na árvore. Então, como vocês podem observar, a a propriedade de adição é muito comum. Provavelmente você já deve ter usado hoje algum princípio da soma. Então é muito bom você ter esse olhar atento, né? Esse olhar matemático para o dia a dia, para o cotidiano. Ter o disposto desse conceito, né, intuitivo, que é muito importante, é o princípio de tudo e a base é importante. A gente então vamos agora acrescentar alguns conceitos técnicos que também é importante para a gente conseguir entender um pouco mais como formular algumas contas de matemática. Por exemplo, quando a gente recebe algumas vezes as contas, elas vêm assim, para 2 mais 3, né? Calcule essa conta. Aqui, por ela ser uma conta bem simples, de uma casa, eu consigo calcular ela mentalmente facilmente, né? Mas se fosse uma conta bem mais complexa, teria que formular uma conta. Como é que eu formulo ela? Você se lembra? Provavelmente você sabe, né? Que ela é bem simples. Eu coloco 2, o mais 3, o 3 embaixo, aí eu calculo 2 mais 3 é 5, né?
Agora eu queria perguntar para você, se lembra qual parte, qual o nome de cada parte dessa conta? Por exemplo, o 2, o 3, o 5. Por exemplo, o 2, ele significa parcela. Se chama parcela essa parte. O 3 também se chama parcela. E a parte de baixo, que é a parte desse traço aqui, representa a soma, ou pode ser chamado também total. Como eu calculo, eu juntei aqui um pouco, como eu calculo o total, né, dessas duas parcelas. Então, posso chamar assim. E a gente consegue perceber que realmente isso condiz mesmo com a realidade, porque, por exemplo, essas células aqui, por exemplo, essas parcelas, elas significam muito relação. Interação é uma relação entre essas parcelas, né? Elas estão se adicionando entre si. E isso realmente, a operação é uma relação, por exemplo, dessa plantinha aqui, que está acontecendo uma relação do desenvolvimento dela, ao ponto dela chegar na sua plenitude do seu desenvolvimento e da gente ver uma árvore frondosa, né, com milhares de ramos, de flores, folhas de ramos, né, presente nos ramos. Ou se não, as células se multiplicando, se somando mais e formando uma estrutura molecular, uma estrutura biológica bem mais complexa, né? Ou se não, os relacionamentos que o homem utiliza para contar rebanho, para fazer algum investimento, ou depositar todo mês uma quantia na poupança e lá vai somando, aí vai aumentando o montante daquele dinheiro, né? Então, tudo isso é uma relação. Por exemplo, aqui é a relação de transformar dessas células transformar numa estrutura biológica maior. Aqui é a relação das ovelhas, é uma relação de pertencimento, né? Do montante de ovelha com o seu dono, né? Com essa pessoa. Então, condiz muito essa questão, esses nomes parcela, né? É uma parcela desse total que a gente tem, né? Então, disposto disso, por exemplo, essa é uma conta muito simples, mas, por exemplo, vamos agora avançar um pouco mais. Por exemplo, a adição entre números inteiros. Números inteiros vocês conhecem, que são aqueles números que eles não são divididos, né? Eles pertencem, então, aos números naturais, eles são mais presentes no nosso cotidiano, a gente utiliza muito ele. Um, dois, três. Então, vamos supor, por exemplo, calcular esse número aqui. Deixa eu coloquei aqui uma cópia, 2, 3, 6, 1, 9, 2. Mas normalmente vai parecer assim, né, ó, para vocês. Vou colocar assim melhor. Calcule esses dois números, né? Como é que eu vou calcular? Agora aumentou um pouco mais o grau de dificuldade. É 3 casas que eu tenho agora decimais para calcular. O que eu vou fazer? Eu tenho que observar, pessoal, o alinhamento das casas. Aqui é unidade, né? Aqui é dezena, aqui é centena. Então aqui eu tenho que observar também unidade, dezena, centena. Quando eu vou fazer a minha conta, eu tenho que alinhar unidade com unidade da outra conta, dezena com a dezena da outra conta, por exemplo, 6. Aqui é a unidade dessa conta. Qual é o equivalente, qual é o representante da unidade lá da outra conta? O 2. Então eu tenho que observar isso. Então, 2, 3, 6. Agora eu vou fazer o alinhamento. 2 vai se alinhar com 6, que são unidade. O 9 com 3 e o 1 com 2. Eu tenho que ter esse alinhamento bem visível para não confundir na hora da conta. Porque pode fazer errar. Você fazer muito juntinho ou alinhado torto, aí você fica confuso qual o número que você vai ter que somar. Eu coloco o sinal da soma, né? E o traço. Agora é só a técnica, eu somar eu fazia os cálculos, né, da direita, isso mesmo, para a esquerda. Seguir esse sentido aqui. E sempre eu vou começar daqui, dessa unidade aqui. Vamos lá fazer. 6 mais 2 seriam 8, né? E 3 mais 9. 3 mais 9 são 12. Pessoal, eu gostaria muito que vocês tentassem enfatizar, não tentar contar no dedo, fazer contas no dedo ou em tracinhos no caderno. Tentar já trabalhar a questão dos cálculos mentais. Então, para isso é muito importante o estudo da tabuada.
Então, por exemplo, não necessita eu pensar contando nos dedos, 9, eu vou contar o 3. Já não cabe aqui mais. Isso é já lá nos primeiros anos que você estava aprendendo a contar, né? Agora aqui eu tenho que ter essa agilidade mental de saber, assim, quase automaticamente, né? De forma muito rápida, conta 9 mais 3. Então vamos estudar a tabuada. Aí agora aqui, 12, né? 12, vocês perceberam que é um número é diferente agora, que aqui só tinha uma casa, aqui tem duas casas. O que que eu faço agora? Eu coloco 12 aqui, professor? Não, não posso colocar o 12 aqui, porque senão eu vou ter um valor diferente do que eu quero o resultado certo. A técnica, sim. Eu tenho do lado esquerdo, né? Eu tenho mais casas para ser calculado? Tenho, não tenho? O 2 e 1 aqui. Então, se eu tenho casas para ser calculadas, eu vou colocar a última casa, que é a direita, né? Que é a unidade aqui, no caso é o 2. E o outro número que sobrou, eu vou colocar aqui, na próxima casa, desculpa, na próxima casa à esquerda. No caso é o 2, então vai ficar o 1 aqui, ó. Aí agora eu posso somar, somar, né, esse 1 com os demais números que estão alinhados a ele. Por exemplo, 1 mais 2 é 3, né? E 3 mais 1 é 4. Esse é o meu resultado. Então aqui, o que quero que vocês prestem atenção é ter o cuidado com o alinhamento. E quando eu tiver um número com o resultado dos alinhamentos que eu fizer for um número com mais de uma casa decimal, eu tenho que prestar atenção para mim fazer essa distribuição. No caso, duas casas decimais, né? Eu tenho que prestar atenção. Se eu tiver casas do lado esquerdo para me calcular, eu vou ter que fazer essa separação. Coloco primeiro a última casa à direita aqui, o número que está nele, e o que sobrou eu jogo, né, lá em cima para me fazer a soma com os outros números que estão alinhados, certinho? Mas, por exemplo, um outro caso, se for aqui, ó, 64 mais, vamos colocar aqui, 42. Vamos calcular esse número, fazer o alinhamento aqui, né, ó, 64, 4, 2, tudo alinhadozinho, sinal de mais, e aqui, o traço. Fazer a continha começando aqui do lado direito, né, e seguindo para a esquerda, seguindo para cá, ó. O que eu faço aqui? Agora, 4 mais 2 é quanto? 6, né? Então, vou somar 6 aqui. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai começando a ficando poluído demais. 6, né? Ficou 6. Agora aqui eu tenho outro número. 6 mais 4 é quanto? São 10, né? 6 mais 4 é 10. Nesse caso aqui, eu tenho um número resultado que é duas casas decimais. Eu vou agora verificar, tem outra casa à esquerda que eu vou calcular? Não tem, né, galera? Não tem mais nenhum número. Então eu não preciso fazer essa separação. Eu posso colocar ele inteiro aqui, no caso o 10. Porque nem faz sentido, não tem nenhum outro número para mim jogar esse 1. Se vocês fossem jogar 1 aqui, jogar para onde? Não tem nenhum número aqui, né? Então nem faz sentido. Então eu tenho que colocar ele inteiro mesmo. Então esse é outro caso que eu falei para vocês. Então o resultado é 106. Entenderam, pessoal? Então é muito importante prestar atenção nisso, que pode estar gerando algum erro simples que no final faz toda a diferença, que você vai ter um resultado bem diferente do que era o esperado. Então vamos agora para um outro caso, um caso diferente, que é a operação da adição entre números decimais. Quais são esses números decimais? São aqueles números quebrados que pertencem aos números racionais. E tem uma vírgulazinha, né? Como é que a gente podemos calcular eles? Antes de explicar as técnicas, gostaria de fazer dois destaques para vocês. Podem copiar isso no caderno, viu? Tudo que eu estou fazendo aqui, copiem. E principalmente essas partes que estão em verde, vocês fazem um destaque que são informações muito importantes. Por exemplo, os zeros, que eu vou estar utilizando, no final da escrita decimal, não altera o valor do número. Como assim? Vamos verificar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho o número 2. Esse aqui é um número inteiro, né? Representa 2. Mas vamos ver se eu represento esse 2, agora sim. Coloco uma vírgula e depois 2, 0 na frente. Mudou alguma coisa? Mudou o número, pessoal? Não mudou, né? Tá a mesma coisa. Tá o mesmo 2. Esse 0 aqui é como se não tivesse nada, pessoal. Não tivesse nada aqui. Esse 0, viu? Da mesma forma, se eu continuar colocando, por exemplo,
Aqui, ó, vários zeros. Pode ser infinitamente zeros. Ele vai deixar de ser 2? Não, ele não deixa de ser 2. Por que ele não deixa? Porque o zero ele vai ter um comportamento neutro aqui depois dessa vírgula, né? Quando só for o zero, viu? Então, depois da vírgula, assim, ele vai ter como se fosse, pode colocar quantos zeros que quiser. Ele é como se não tivesse ele aqui. Não vai deixar de ser 2. Por que eu preciso colocar ele se ele não vale, ele não tem valor, né? Ele não altera o valor, né? É porque algumas vezes em determinadas contas que você vai ver mais à frente, eu preciso colocar o zero para ajudar no alinhamento da minha conta de soma, viu? Outro ponto que eu gostaria de destacar também, vocês podem estar se destacando aí no caderno de vocês, é a importância de a gente saber comparar os números decimais. Comparar os números decimais, a gente vai ter que comparar os primeiros números inteiros, para depois comparar número inteiro com número inteiro, decimal com décimos, desculpa, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Como assim? Um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho esse número decimal aqui, 23, 4, 65. Agora eu tenho outro número decimal aqui. Deixa eu ver. Vou colocar esse daqui. Aí eu quero saber agora, eu falo para você, ó, eu queria saber, acho que provavelmente muitos de vocês já viram alguma questão, assim, perguntando para vocês, né, como saber qual é o maior, qual é o menor, né? Como é que eu vou saber? Eu vou saber eu comparando entre eles, o que é inteiro. O inteiro, pessoal, é o que eu tenho antes da vírgula, né? Do lado esquerdo. Esse aí é o meu inteiro, ó. 23, 23, estão iguais os inteiros, né? Aí as casas decimais são esses após a vírgula. No caso da primeira casa, são os décimos. Ó, o décimo que tem aqui é o 4. Aqui eu também um 4, né? Então, até agora estão iguais, é o mesmo número até agora. Vamos ver agora para o próximo. Aí eu vou indo comparando, até encontrar um número diferente. Por exemplo, agora os centésimos, eu tenho um número aqui que é o 6, né? Aqui eu tenho um outro número, já vai ser diferente, já não vai ser igual. Tem um 3. O 3 ele é maior ou menor do que 6? É menor, né? Então, quer dizer que aqui, esse número aqui do lado esquerdo de vocês, ele é maior do que esse número aqui do lado direito. Viu, pessoal? Eu não representei bem esse sinal, essa grafia, mas eu gostaria que vocês anotassem também que talvez muitos de vocês não saibam essa grafia. Ó, isso aqui significa maior, isso daqui menor, e isso daqui igual, que é mais conhecido por vocês, né? Já utilizaram bastante. Esses são os gráficos comparativos, né? Que a gente vai comparar números. Eu vou dar uma dica para vocês decorarem. Por exemplo, quando isso aqui ficou bem construído, bem desenhado. Por exemplo, aqui, se eu fizer um traço aqui na perninha de baixo de cada um deles, isso aqui é somente um macete, viu, pessoal? Não é nada oficial, mas ajuda a memorizar. Por exemplo, aqui não ficou parecendo um 7, esse daqui, ó. E se eu circulei aqui em azul, não ficou parecendo um 7? Então, e aqui não ficou parecendo um 4? 7 não é maior do que 4, então por isso que esse aqui de cima ele vai ser sempre maior, porque ele parece um 7. E o de baixo é um 4, é o menor, porque parece um 4, e 4 é menor do que 7. Ajuda vocês, na dúvida, vocês fazem isso. Eu vi esse sinal gráfico e eu não consigo saber se é maior ou menor. Faz o tracinho aí você vai ver, ó. Faz o tracinho nele assim, parece um 7, então é maior. Entendeu? Só uma dica que ajuda vocês. Então, disposto dessas propriedades, a gente vai poder calcular alguns números decimais. Eu vou passar aqui essa tela porque eu fiz errado, mas não tem problema. Deixa eu fazer aqui algumas continhas. Eu fiz aqui uma cola aqui para ajudar. Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal. Por exemplo, vamos fazer aqui rapidão. 236
28 mais 362,12. O que eu vou fazer aqui agora? Esse aqui ele está pedindo para calcular esses dois números. Aqui eu tenho um número decimal, correto? E aqui outro número decimal. Por que eu sei que é decimal? Porque ele tem uma vírgula. Ele tem as casas decimais. Aí agora eu vou montar essa... A grande questão é que eu tenho que montar. Aqui ainda está bem fácil. É um número bem fácil para montar essa conta de soma. Eu vou ter que só observar, pessoal, a quantidade que eu tenho de casas decimais após a vírgula. Que eu vou ter que colocar igual. Aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho duas casas. Então, tranquilamente. E eu tenho que observar que as vírgulas sempre vão ter que estar alinhadas, uma embaixo da outra. Por exemplo, não pode existir isso daqui, ó. 3,2, aí eu 33,6, aí eu coloco a vírgula lá depois, entendeu? Isso aqui não pode existir. Ó, essa vírgula aqui, ó, elas não estão alinhadas. Eu não posso fazer essa soma aqui, essa conta montada dessa forma. Vai estar totalmente errado, viu? Eu tenho que fazer, as vírgulas têm que estar alinhadas. Então, o primeiro passo que eu daria para vocês, uma dica, era vocês fazerem assim, ó. São dois números, então coloca uma vírgula aqui em cima e uma vírgula aqui embaixo. Vai ter que ser assim? Ó, monta a parte que eu já sei, ó. Esse aqui eu já sei, eu sei que vai ter que ficar assim, né? Então, pronto. Agora eu posso pegar o número 230. Qual o número que eu tenho antes da vírgula? 236, né? Coloca aqui 236. Qual o número que é após a vírgula? 28. E aqui, antes da vírgula, 362. E aqui é 12. Ó, vamos prestar atenção no alinhamento aqui também, ó. Não pode estar fora do alinhamento, ó. Deixa eu mostrar aqui que vocês não conseguem ver, mas o alinhamento é isso que eu tô falando, pessoal. É, ó, cada casa decimal tem que ser o correspondente do outro número corretamente, viu? Então vamos agora calcular embaixo aqui. Agora eu calculo como eu faço com números inteiros, normalmente. Começo pela direita e vou seguindo pela esquerda, viu? Sentido da esquerda. Cada casa. 8 mais 2 é quanto? São 10, né? Ó, 8 mais 2 é 10. Ó, já começou com duas casas decimais. O que eu faço agora? Verifiquei. Lado esquerdo, tem casas para calcular ainda? Tem, então tem que separar. 0, coloco aqui. 1 eu vou levar para a próxima casa à esquerda que eu tenho, para me somar com os números alinhados a ele. 1 mais 2 é 3. 3 mais 1 é 4, certo? Calculei 4, agora eu repito a vírgula. Tem que ficar alinhado, ó, certinho. 6 mais 2 é 8. E 6 mais 3 fica... São 9, né? 9, desculpa que tá saindo meio aqui. E 3 mais 2 é 5, isso mesmo. Então, pessoal, o resultado é esse, viu? Que eu vou ter dessa conta. Que eu vou ter esse valor. Então, o que eu tenho que observar? A vírgula tem que estar alinhada, viu? Tem que estar certinho para não sair o resultado diferente. Agora, por exemplo, vai ter um outro caso, eu vou colocar aqui para vocês, eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos. É um caso um pouco mais difícil do anterior, grau de dificuldade, mas não é tão impossível fazer sozinho. Eu quero que vocês tentem fazer sozinho para vocês pensarem um pouco. É muito importante que assim vocês não estão obrigando o cérebro de vocês a pensar, né? Sair do comodismo. Ó, por exemplo, vou ajudar vocês aqui. Aqui eu tenho um número inteiro. Por que eu tenho um número inteiro? Porque eu sei que não tem um vírgula aqui, não tem um casas decimais, né? Já que eu tenho casas, ó. Esse aqui é um número decimal e eu tenho 3 casas após a vírgula, ó. Aqui já só tenho 2. Como é que eu faço para calcular isso aqui? Pense um pouquinho, pause o vídeo, pense um pouco como é que eu posso montar essa conta de soma, essas operações de soma, para tentar fazer essa conta. Aí depois de vocês tentar resolver, não tem problema errar, aí você compara com o resultado que eu vou estar fazendo agora. Certo, pessoal? Então vamos voltar. Só uma observação aqui que eu gostaria, que eu esqueci de falar inicialmente. Na soma, a gente pode calcular quantas parcelas a gente desejar, que são que são 3 parcelas. Já nas outras operações, a gente vai ver que isso não é possível. A gente vai ter que calcular só de 2 em 2 parcelas, viu? Então aqui eu posso calcular essas 3 parcelas tudo junto. Não preciso calcular primeiro essas 2. Eu posso fazer assim, mas eu estaria só fazendo mais trabalho, mas eu posso calcular as 3 de tudo junto.
Ó, aqui o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que observar que eu tenho um número decimal aqui. Ó, e eu tenho 3 casas decimais, ó. O que eu vou ter que fazer? Todos têm que ter 3 casas, que é a maior casa que tem aqui. Tem 2, aqui não tem nenhuma, né? O que eu vou ter que fazer aqui nessa que não tem nenhuma? Tem que colocar a casa decimal nela. E qual casa que eu colocaria? O zero, né? Qual número que eu colocaria nessas casas? Zero. 3 zeros, porque eu quero 3 casas. Eu vou ter que alinhar com o maior número, o número que tem maior casas decimais lá. E zero por quê? Porque eu sei que vai ser neutro, que eu não vou alterar o meu número aqui. Esses 3 zeros aqui é a mesma coisa que 428, não alterou nada. Então o que eu faço agora? Aqui eu vou ter que também fazer uma alteraçãozinha. Tem só 2 casas, tem que ter 3, né? Então vou colocar o outro zero aqui. Não mudou nada também, só ficou 0,37, não mudou nada. Porque o zero, como a gente viu, ele não altera, né? Pronto, agora eu consegui igualar a quantidade de casas decimais. Agora eu vou fazer aquele agrupamento que eu fazia sempre. Só que eu tenho que fazer a observação das vírgulas, né? Para mim não me perder. Eu coloco uma vírgula aqui, outra aqui seria os números que eu vou calcular. E o mais aqui, e, nossa, ficou bem torto, né? Assim. E o traço. Agora eu vou fazendo. Aqui eu vou colocar o zero, né? Eu vou começar daqui. 3, 7, 0. Agora o próximo. O que eu fiz aqui? Eu verifico quem está antes da vírgula. Quem está antes da vírgula é o zero, então eu coloco o zero aqui. Quem está depois, 370, então eu coloco aqui. Agora o próximo número. Quem está antes da vírgula é o 43, do lado esquerdo, né? E quem está do lado direito é o 236. Agora esse aqui, quem está do lado esquerdo da vírgula é 400. Olha, tem que ter cuidado aqui, ó. Que eu tenho que deixar alinhado, ó. 0, 3, 8. Ele vai estar alinhado. O 8 ele está alinhado com 13, com 0. O 4 com 2. O 4 ele está no vazio, viu? Eu poderia ter começado com 428, talvez seja até melhor. Para depois colocar o 428 em cima, depois eu colocaria os outros números. Mas não tem problema começar pode começar com qualquer um. Mudando as parcelas não vai alterar o resultado. A gente vai ver que isso é uma propriedade da soma. Aí com os números do lado direito da vírgula, o 0, 0, 0, 0. Aí tudo alinhadozinho, ó. Não pode esquecer esse alinhamento aqui, ó. Viu? Então vamos agora calcular como a gente calcula números inteiros. 0 mais 6 é 6. 6 mais 0 é 6. Porque o 0 não altera nenhum valor. 7 mais 3 são 10, né? Ó, 7 mais 3 são 10. Agora aqui eu coloquei aqui porque para ficar bem assim visual para vocês que tem um número com 2 casas decimais. O que eu faço? Eu tenho um lado esquerdo, caso para calcular ainda, tem, então separo ele, 0, coloco um aqui na próxima casa à esquerda, que no caso é o 3. Aí eu vou calcular normalmente com os demais números que ele está alinhado. No caso são o 3 e o 2. Então eu sei que 1 mais 3 é 4, 4 mais 2 é 6. Coloco 6 aqui, agora repito a vírgula. Agora aqui eu vou ter que fazer novamente essa conta, né? Aqui o zero, ele não tem nenhum valor. Né? Se ele não tem nenhum valor, então meio que eu desconsidero ele, viu, pessoal? Não preciso calcular, né? 8 mais 3 fica quanto, pessoal? Fica 11, né? 8 mais 3. Tem outra casa que eu tenho que calcular à minha esquerda? Tenho, né? Eu tenho aqui, ó. Mesmo que não tenho nada, mas eu tenho um 4 aqui que eu vou calcular. Então, vou ter que fazer isso, separar ele. Coloco um aqui. Não, desculpa, aqui, na verdade, né? Essa é a próxima casa, desculpa, pessoal. Essa é a próxima casa, o 4 e o 2. Vai calcular, então eu coloco um aqui. Vocês prestaram atenção como é muito fácil a gente errar, né? Nesse alinhamento, por isso que eu vou fazer um alinhamento bem certinho. Coloco um aqui. Então, agora aqui, eu vou calcular o 1 junto com os demais, né? 4 mais 1 são 5, né? Mais 2 são, 5 mais 2 são 7. Pronto, não foi só uma casa que foi o resultado, agora sobrou 4. O 4 aqui, ó, é como se tivesse 0 aqui em cima, não tem nada. Então, 4 mais nada é 4.
Então, esse daqui, pessoal, é o meu resultado. Viu? Então, assim, os pontos de atenção de vocês é mais na questão de eu organizar. Verificar quantas casas que eu tenho após a vírgula, do lado direito, para mim fazer esse agrupamento. Porque todos têm que ter a mesma quantidade de casas. Que não tem nada, eu vou acrescentando zero. Para me ajudar lá na hora do alinhamento. Viu? E observar sempre as vírgulas têm que estar alinhadas. Viu? Vamos então voltar para. Vamos adiantar mais um pouco o nosso estudo. Agora a gente vai estudar um pouco as propriedades da adição. O que são propriedades, pessoal? São como se fossem superpoderes da adição, que é possível fazer com elas. A primeira propriedade é a comutativa. Esse nome não é muito conhecido para vocês, mas comutativa é a mesma coisa que trocar. Já trocar é uma palavra mais conhecida, né? Trocar. Eu vou trocar. Então, por exemplo, quando eu estou com A mais B, e troco B mais A é a mesma coisa, vou ter sempre o mesmo resultado. Por quê? Porque a ordem das parcelas, daquelas parcelas que tem da parte da soma, não vai alterar o meu resultado, não vai alterar a soma. Por exemplo, um exemplo bem visual. Se eu tenho Maria mais o João, eu vou somar o número de pessoas que eu tenho, sempre eu vou ter 2, né? E se eu alterar o João primeiro, eu considero o João primeiro, depois eu considero a Maria, não vai alterar nada, vai continuar 2 pessoas em total dessa soma, né? Essa adição. Então, da mesma forma, é os números. Por exemplo, se eu tenho 3 mais 2, ele vai ser 5, né? Da mesma forma que 2 mais 3, ele vai ser 5. Não importa eu alterar, pessoal, essas parcelas aqui, ó, alterar a ordem das parcelas. Se for uma soma, eu vou continuar tendo o mesmo resultado, viu? Por isso que eu falei lá na frente, foi bem aqui que eu falei para vocês, ó. Foi aqui, isso, que eu poderia ter começado, talvez fosse mais fácil, poderia ter começado por esse número aqui, ó, 428,00, para depois colocar o 43,000, depois o 0,370, né? Poderia ter começado assim, que talvez seria melhor, porque o 428 é maior, né? Para ficar melhor visualmente. Mas eu continuei assim porque não ia alterar o resultado, iria continuar com o resultado mesmo. Mesmo alterando a posição dessas parcelas, a ordem dessas parcelas não vai alterar o resultado. Vamos agora para uma outra propriedade. Deixa eu ver aqui, mais aqui para frente, desculpa, deixa eu ver. É mais aqui para frente. Eu fiz uma bagunça aqui no slide. A propriedade agora da associativa. Associativa é uma palavra não tão desconhecida para vocês, né? Associativa vem de associar. Eu vou associar, meio que como fosse juntar determinados grupos, né? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Porque ele fala que em soma com mais de uma parcela é indiferente a ordem com a qual somamos. Como é isso? Por exemplo, se eu tenho uma associação de 3 pessoas e eu vou somar mais uma associação de outras 2, eu vou ter resultado 5, né? Eu poderia fazer uma forma diferente. Eu poderia ter primeiro somar uma associação de 2 para depois somar com a 3. Poderia fazer isso, mas eu teria 5 da mesma forma. Então, independente, assim, se eu faço isso. Você sabe que na matemática, o parêntese, né, esse sinal bem aqui, ó, ele simboliza prioridade, né? Significa prioridade. Então, eu estou dando prioridade do cálculo isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo numérico para vocês. Ó, 2 mais 3 mais 1. O que eu estou fazendo, querendo dizer, com esse parênteses circulando 2 mais 3? Estou querendo dizer que você tem que dar prioridade, atenção para resolver primeiramente o que está dentro dele. Depois você se preocupa com o que está fora. Então é isso que quer dizer. Então primeiro tem que calcular aqui. 2 mais 3 é 5. Aí depois eu calculo com o que está fora, que é o 1. 5 mais 1 é 6. Mas vamos supor que fala, não quero que você tenha prioridade com 2 mais 3, quero que você tenha prioridade com 3 mais 1 agora. Será que se altera, pessoal, o resultado? Segundo a propriedade, não teria que alterar, vamos ver. Repito 2 mais 3, né, que eu não posso calcular ainda, tem que calcular primeiro 3 mais 1. 3 mais 1 é quanto? É 4.
e 2 agora, o 4 é o resultado que sobrou, o que resultou da operação que estava entre parênteses. Agora eu vou calcular com mais 2. 4 mais 2 é 6. Olha aí, pessoal, o mesmo resultado. 6, 6. Então esse é um poder, é uma propriedade da soma, que é a propriedade associativa. A gente vai usar muito isso, principalmente em fatoração e outras operações mais para frente. Por isso que é muito importante a gente pegar bem agora. Outra propriedade que a gente até trabalhou ela bastante, só que eu não tinha falado especialmente para vocês, que é o elemento neutro da multiplicação, que é o zero. Qualquer número que eu somo mais zero vai dar ele mesmo. Por exemplo, uma pessoa mais zero vai ser essa pessoa, que o zero é nada, né? Na soma, tá representando nada. Então, ó, 2 mais 0 vai ser 2. 156 mais 0 vai ser 156. O zero, pessoal, ele é neutro. Ele não vai interferir. É como se não tivesse nada aqui, ó. Não tivesse nada. Por exemplo, x mais 0 igual a 2. Aqui é como se x mais 0 é x. É qualquer coisa mais 0 é aquela coisa. Então, x é igual a 2. É como se eu desconsiderasse aqui também. Diferentemente se for assim, por exemplo. Se em outra ocasião vocês verem isso, ó. X igual a 2. Agora aqui não. Aqui perdão, 2 não. X igual a 0. Aqui o zero ele não está sendo neutro, ele está qualificando uma coisa. Ele tá dando qualificação a alguma coisa, ele está alterando alguma coisa, dando valor a alguma coisa, né? Que no caso é o x. Então aqui, é só para você saber, saber que pode talvez você se confundir com isso. Aqui, ó, para vocês não errarem, é só vocês analisarem. Aqui eu tenho uma operação aqui de soma? Não, não tem. A relação entre x e zero não é uma operação de soma. Eu estou comparando eles aqui, fazendo só um comparativo, né, com um gráfico aqui de igualdade. Então, não é uma operação de soma, então não tem aquele poder que a soma tem, aquela propriedade do elemento neutro. Então, por isso que x0 aqui, ele está alterando, ele está tendo, de certa forma, ele não está sendo neutro aqui, viu? Só para você não se confundir quando verem um caso parecido, talvez. Porque senão, se você cancelar aqui, cancelar nesse caso aqui, que não deveria, né? Vocês vão estar tendo um resultado bem diferente do que era o esperado. Então, pessoal, por hoje é isso. Tenta anotar tudo que eu coloquei, voltem o vídeo se for necessário, tenta refazer os problemas que eu fiz sozinho, depois compare se vocês conseguiram chegar à resposta certa. Eu vou passar agora uma lista de exercícios para vocês, é uma lista grande, tento fazer pelo menos um pouco mais da metade, para vocês praticarem. As dúvidas que vocês tiverem, depois tirem comigo, para a gente tentar sanar essas dúvidas. E aquelas pessoas que não conseguem se encontrar comigo, tentem então tirar dúvida, fazer alguma pergunta nos comentários dos vídeos. Eu agradeço então a todos, até a próxima e até logo.